Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesse dia turbulento, né? Um dia de tantos acontecimentos no cenário político, no cenário esportivo, enfim. Mas é como temos convivido nos últimos tempos, tanto na política quanto no futebol. Nós já temos dois ilustríssimos convidados, todos são ilustríssimos aqui, né? Mas hoje eu fiz questão de destacar, que são velhos amigos e velhos colaboradores, porque com bastante frequência vem a esse recinto, especialmente o professor. Esse recinto. Ele, o Kaufmann, e o Nestor Heim veio mesmo baleado, né? Tá. Parece o Paulo César Carpegiani, falando, tá meio pato rouco hoje. Fábio Koch. Fábio Koch. Tá bem. Comparado a bons, boas comparações, né? Todas boas. Os dois são talentosíssimos. Mas estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, transmissão ao vivo também pela TVN, canal 19, canal 21 da NET, 48 HF, 48.1 digital, ubratv.com.br para todo o mundo. E você pode mandar mensagens para cá no 995882374 ou no Twitter, @CadeiraCativaRS. Só um resuminho rápido aqui das principais informações do dia. Hoje não vou fazer aquela linguiça inicial que eu faço de 10 minutos. Aquele nariz de cera. Nariz de cera, porque, na verdade, às vezes a gente tem que segurar em função do trânsito e tal, mas hoje não há necessidade, os convidados conseguiram chegar no horário e tem muita coisa para ser debatida. O Victor Cuesta negou todo e qualquer ato de racismo na partida contra o Ceará. Não se imaginava outra coisa, que ele fosse assumir, se é que fez alguma coisa indevida. Agora, é difícil de acreditar também que o jogador tenha inventado. O Elton fará, sim, boletim de ocorrência contra Cuesta amanhã. Em princípio, o Internacional não vai mais se manifestar, vai entregar para o departamento jurídico. E o departamento jurídico do Ceará também se reuniu com o atleta Elton esta tarde. Seguem em busca de alguma imagem que comprove o ato indevido praticado pelo Victor Cuesta, se é que praticou, porque fica essa história de uma palavra contra a outra. Presidente Romildo Bolzan recusou, né? Daqui a pouco o Nestor vai falar sobre isso, a primeira proposta da Sampdoria por Luan, né? Mas é um caso ainda que vai dar muito debate, né? O Grêmio quer receber o máximo, o procurador e quis já colocar um valor que ele tem como ideia de venda do jogador, enfim, mais ou menos um caso parecido com o do Wallace. Será que vai se repetir? O time provável do Grêmio para o jogaço de amanhã: Léo, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Barrios. Fernandinho, porque Pedro Rocha, mais uma vez, não reuniu condições. Sabe que eu achei que o Renato tinha poupado o Pedro Rocha, agora se viu que não era só prudência, que ele tinha um problema maior, que agora fica de fora da segunda partida na sequência. O Grêmio vai receber um pedaço do valor da transferência de Douglas Costa para a Juventus, em princípio R$524 mil. O Grêmio também vai ter um percentual pela cláusula que obriga a Juventus a comprar o jogador futuramente por 40 milhões de euros. Quando a compra for acertada, o Grêmio vai receber mais 4 milhões. O Groi também está fora do jogo de amanhã, conforme eu já mencionei, o Léo será o goleiro, e o Internacional, em princípio, vai aceitar aí o pedido de desculpas do Alex Santana e o jogador deverá ser reintegrado. Daqui a pouquinho, 7h30, tem Atlético e Santos, tem Ponte Preta e Bahia, às 9h tem Fluminense e Botafogo, 9h45 Atlético Paranaense e Cruzeiro, secadinha aquela básica, Palmeiras e Corinthians, uma secada no Corinthians, Vitória e Vasco. Ou não, porque às vezes a gente seca errado. Nestor Heim, deixa eu começar por ti, porque daqui a pouco torce para que o Palmeiras ganhe do Corinthians e o Palmeiras cresce na parada. Bem, primeiro... Boa noite. Primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com um interlocutor da qualidade do professor. Sempre bom discutir futebol com quem conhece. Maravilha. Comecei ganhando elogio.
E faço um registro também extra futebol dos 90 anos do Paixão Cortes, que é uma glória do Rio Grande do Sul. Grande Paixão Cortes. Esse homem se dedicou a uma causa no momento que isso era muito impopular. Então tem grande valor pessoas que enfrentam situações. Então eu tenho pelo Paixão Cortes, nutro por ele, grande admiração, porque ele foi resgatar as raízes das questões ligadas aos gaúchos, do nosso folclore. Tem livros publicados, tem discos em que ele próprio é quem interpreta as canções, tem um homem de grande valor. A ele desejo muita saúde e uma vida ainda de muita luz. Tinha uma outra pessoa que estava comemorando 90 anos, daqui a pouco eu vou me lembrar, mas desculpe, Cigano. E em relação a falar de secadinhas, né, eu acho o seguinte, o Grêmio tem se dedicado, pelo menos nesse período que eu estou no Grêmio, a preocupar-se com o seu próprio umbigo, né? Eu sou muito contrário a acordar pela manhã olhando a grama do vizinho e preocupado com o fulano. Tu tem que te preocupar com o teu desempenho em primeiro lugar. É óbvio que os resultados paralelos, que tu tem um adversário, nós aqui vivemos essa dualidade, Grêmio Internacional, mas acho que vocês têm notado, né? Nós não somos ligados nós enquanto direção, nessas questúnculas e picuinhas. E não adianta secar os outros. Tu tens que ter o teu desempenho, tu tem que te voltar para ti mesmo e ver o que está errado, para corrigir, como é que as coisas dão certo, como é que tu tem que continuar aprimorando isso. Acho que isso faz a grandeza dos clubes e um trabalho, um roteiro vitorioso. Eu acho que ficar nessa de não me parece algo razoável e algo que traga grandes resultados. Mas Palmeiras e Corinthians, tu acha que é melhor um empate ou a vitória do Palmeiras? Eu acho que é a vitória do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Alguém tem que brecar o Corinthians, né? E acho que o Palmeiras reúne essas condições. Disparou muito Uma o Corinthians. coisa interessante, Rec, que acontece nessa rodada da Série A. Por favor, estou falando da Série A, depois falando da Nacional. Mas é verdade. Série B deu uma melhoradinha. É real. Não, é só ver o cadeira cativa que já sabe o que vai acontecer, mas isso é outra história. Vão jogar os 6 melhores. Os 6 melhores classificados vão jogar entre si. Sim. Joga o primeiro Atlético com o Santos, Flamengo contra o Grêmio e o Palmeiras contra o Corinthians. Então, o primeiro contra o 4º lugar, o segundo contra o 3º e o 5º e o 6º lugar. O Sport tomou o 6º lugar agora. Não, mas... O Sport vai lotar já o estádio, tu vê o que é a melhorada, né? É que está muito achatado. Se tu tirar o Corinthians fora... Também na Série A ocorre a mesma coisa que na B, sim, que é o achatamento. Não tem, na A tem o Corinthians, isso aí, que está fora da curva, que está fazendo uma campanha anormal. Grêmio e Flamengo seriam o Juventude e o Guarani. O Grêmio, na verdade, o Grêmio está fazendo uma campanha parecida com a do Flamengo, com a do Palmeiras, também pelo fato de que optou em 2 jogos em colocar um time 100% de reserva, que é uma maneira de ver as coisas, que é uma maneira de poupar. Cada clube sabe como lida com as suas coisas, mas o Grêmio realmente também está no grupo do segundo em diante, porque abriu mão em 2 partidas, das quais pelo menos uma, quando jogou com o Sport, e que o Sport estava caindo pelas tabelas, não é o Sport de agora, do Vanderlei Luxemburgo. E o Diego Souza fica, né? De 4, 5 vitórias. E chamou o Edmundo de mau caráter. Por quê? Porque o Edmundo andou dizendo que ele estava forçando a barra e tal, e fez comentários jocosos. E ele disse que o Edmundo era... Mas o Edmundo é o rei de pisar na bola, né? Chamou de mau caráter. Ele e o Neto estão tomando-lhe pau. Pisar na bola... Posso brincar um pouco com os teus colegas? Vindo para cá, a gente vem ouvindo rádio. Zapeando. Zapeando. E aí, põe numa estação, o cara fala de Fortaleza, o repórter lá de Fortaleza diz, não, o Inter está aqui em Fortaleza, falou do Vitor Cuesta e tal, o Inter ainda treina amanhã de manhã e de tarde vai para Maceió. E segue. Aí vai para o intervalo comercial, lá vou eu para outra rádio. E diz, não, o Inter que já está em Maceió, está hospedado. Mas aí é o seguinte, o cara projetou, né? Porque o que estava... Um pouquinho, o Inter já estava... Sabe, não é opinião. Onde é que está uma delegação, Rec? Sabe, um mínimo dos mínimos. Mas aí... O cara não estava atento, né?
já projetou que o horário fosse esse e resumiu. Agora, na presença do professor Rezi, em homenagem a ele, outra pessoa. Desculpa, professor Não, mas são colegas, Você chamar de Regis é sempre um orgulho. Eu também, um grande amigo. Desculpe a minha distração. Mas o caso do Vitor Cuesta. Repete-se com o Internacional o que aconteceu com o Grêmio, o jogo com o Cruzeiro, com o Maxi Lopes. Eu tenho uma opinião, e vou desagradar muitos gremistas que estão dizendo não trata o Internacional igual o Grêmio. Eu também acho, mas isso é outra questão. É o seguinte, olha aqui, não pode 2 jogadores sozinhos, um afro e um homem branco, a palavra de um contra o outro valer, porque senão é fácil. Você chega num jogo, eu ponho lá o Bolanhos, tá lá do lado dele o Bolanhos, me chamaram, minutinho, tem que haver um mínimo de prova. Eu não quero, porque... Por isso que o Ceará chamou o jogador para dizer, olha, não tem imagem. Tem que ter uma prova a mais do que só palavra contra palavra, porque senão fica mal. Se essa moda pega, vai ficar um problema. E segundo, quero dizer o seguinte, não quero fazer com... Mas, Nestor, você acha que o jogador inventaria? Não, eu não sei se ele inventaria ou não, mas eu quero dizer o seguinte, pode até não ter inventado, mas não pode valer palavra contra palavra, porque senão, uma hora ele não inventou, mas outra hora ele inventa. Então é o seguinte, eu não quero... o caráter que inventa. E outra coisa, eu não quero que aconteça com os outros que aconteceu com o Grêmio. Setores majoritários da mídia, que depois pediram união aqui contra o STJD, etc. Tal, crucificaram o Grêmio no caso Aranha, que foi vítima de racismo. O Grêmio identificou as pessoas, fez o que a lei mandava, entregou as pessoas. O Aranha é um notório mau caráter vítima de racismo. Notório mau caráter. Agora há pouco chamou todos vocês, jornalistas, de viados. Ninguém fez nada. Foi chamado... Não parece como se isso fosse uma ofensa. Mas eu quero dizer o seguinte, Daqui a pouco o cara me chama de judeu achando que está me ofendendo. Não, mas eu quero dizer o seguinte, como ele é homofóbico, ele quis fazer com a conotação de ofensa. Porque ele é um débil. Na cabeça dele ele estava ofendido. Ele dentro de uma vara do trabalho, depois do episódio do Grêmio, foi chamado de tudo pela torcida do Santos, não fez nada. Então é um mau caráter que sofreu um episódio de racismo dentro do estádio do Grêmio. O Grêmio identificou as pessoas. O Dr. Fábio Koff falou com o Santos e com eles, nós vamos fazer um ato de desagravo para ti no gramado. Ele fez questão de perpetuar aquele assunto. O Grêmio foi julgado por um racista notório, um dos auditores, e setores majoritários da mídia do Rio Grande do Sul crucificaram o Grêmio. Não o ato em si, que tem que ser severamente punido. Crucificaram o Grêmio, o clube, a instituição. Então, como eu não quero para os outros o que aconteceu com o meu clube, eu acho que não pode prosperar uma acusação onde há uma palavra contra palavra. Eu não estou duvidando do jogador do Ceará, nem dizendo que o Vitor Costa fez, não pode prosperar, porque pode acontecer num outro jogo o seguinte, o sujeito inventa esse negócio e a cada jogo nós vamos ter um incidente. Tem que haver uma prova cabal. Senão isso é uma esculhambação. Porque o jogador, o Magno Alves, ele não tá tão perto assim para daqui a pouco ouvir algo que foi dito sussurrando. Num estádio Mas o Magno Alves disse que ouviu? Mas o Ceará vai levar o Magno Alves à delegacia com o Elton como testemunha. Mas no momento ele não teve nenhuma reação no momento, na imagem da transmissão. O Magno Alves, que de fato está relativamente próximo, ele não reage, não vai para cima do Vitor Cuesta. Pô, cara, por que tu disse isso? É uma reação normal. Só que eu acho que o Inter demorou, professor. O Vitor Cuesta tinha que ter falado ontem, para terminar com esse negócio. Mas até porque eles estão dois jogadores se xingando em campo. Gente, por favor, se nós formos levar para uma denúncia os xingamentos de dois jogadores em campo, porque não é só o racismo que é uma ofensa. Não, várias coisas. Tem outras coisas. E está aqui o doutor Nestor, que sabe muito mais que eu sobre leis. Eu não sei se o Felipe Gutierrez não disse mais coisas do que o Vitor Costa disse para o Elton naquela discussão que ele teve com outro jogador do Ceará. Porque era um deboche flagrante. E nas outras discussões... E essa aí, a câmera pegou de perto. E nas outras discussões, quando todos os jogadores, em N situações de campo, batem boca... Não, e rogar ofensas em campo de jogo que não tenham conotação
de preconceito racial, isso acontece, isso é perdoável até pela jurisprudência. Filho disso, filho daquilo, safado, mau caráter, porque te bato, isso acontece. O que não pode é derivar para esse tipo de situação, para racismo, para homofobia, para esse tipo de coisa. Agora, olha, eu com todo respeito, olha aqui, ó, eu me sinto muito à vontade, porque pelo meu trabalho, eu sou uma pessoa pública, que trabalho com milhares e milhares de jovens há muitos anos. Então, eu tenho toda a tranquilidade de ser bem conhecido como não homofóbico, muito menos como racista. Aqui, ó. Na hora que as pessoas estão se xingando, se nós formos botar um microfone, um gravador... Vem cá. José Roberto Reit. Olha aqui, ó. Quando a homofobia for crime, nós, se o STJD for rigoroso, só serão finalistas do Campeonato Brasileiro e o Grêmio Internacional. Porque nós entramos em campo no Ceará, em Minas, São Paulo, Paraná. Gaúcho, viado. Claro. Já virou piada. A decisão vai ser em Grenal. Aqui, ó, eu nem... Por ter fama de machão mas e aí ainda é coisa de torcida, de clube. Não, mas logo vai ser criminalizado. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, quando dois jogadores estão batendo boca, quando dois jogadores estão se xingando dentro do campo... Bate boca no treino. Colegas. Para um pouquinho. Bate boca, se xingam. Olha aqui, ó, se um Luiz Carlos Reck da vida botar um microfone, um gravador, quando dois caras estão batendo boca dentro de um jogo de futebol, mas vem cá, os advogados vão ficar milionários. Porque não é só questão de racismo, não é só isso. E aí nós vamos ter homofobia, e nós vamos ter questão de comportamento da mãe, questão de comportamento da esposa. Eu vou fazer o jogo na Catedral Metropolitana. Imagina. Olha aqui, o pessoal está perguntando aqui se é verdade que o Bolanhos não viajou para o jogo. Felipe Jordani de Canoas, nós já até referimos hoje pela manhã que ele não viajou, e confirmou, obviamente, que não viajou. E é estranha essa situação do Bolanhos, né, senhor? Porque uma hora é problema particular, outra hora é lesão. Aí o Grêmio diz que ele não está lesionado. Aí ele treina físico forte, no outro dia ele está lesionado de novo. Quer dizer, tem alguma coisa... O jogador não está lesionado. Pois é. Não está lesionado. Agora é problema pessoal. Vou aprofundar o que eu posso. Não anda bem as coisas. Pois ponto. Com o ponto BR. Está aí a informação, com todo respeito, está aí a informação. Se um vice-presidente do Grêmio diz as coisas não estão bem, ponto. Ele não vai ir mais longe, mas... Para mim, ele sempre foi polêmico. Para mim, um dos 3 ou 5 melhores jogadores do Grêmio tecnicamente. Sim. É só ver um treino dele. Ele é um jogador... Não só o treino, altíssimo. Os jogos antes de se lesionar. Altíssimo. Ele é um jogador muito ruim de marcar. Sabe o que é que ele me lembra? Claro, guardadas as devidas proporções e características. Nilmar. Tu sabe que ele pode aprontar a cada... Deu uma titubeada, ele faz o gol. Mas basta examinar... qualquer vacilo, ele ganha do saque. Quando ele veio pro Grêmio, ele era um goleador. Ele jogava assim, tipo, se ele jogasse agora no Grêmio, por exemplo, se o Luan saísse, jogaria o Barros na frente, ele seria o jogador que entra. Mas e não foi isso que aconteceu quando o Douglas machucou e o Barros não estava aqui? Ele entrou bem. O Barros não estava em Porto Alegre. Ele tomou conta. E a dupla era Ele é bom jogador. o Bolanhos e o Luan. Quer dizer, o Grêmio tem mantido um mesmo sistema de jogo, alternando os dois ali do meio. Que o ano passado era Douglas e Luan. Estou dizendo, depois que o Renato formatou o time com Ramiro de um lado e Pedro Rocha do outro. Exatamente. Era Douglas e Luan, aí o Douglas machuca para esse ano. Fica Bolanhos e Luan, e depois vem o paraguaio Barrios e o Bolanhos lesiona. Não, o time do Grêmio do meio para frente é espetacular, O que o Grêmio tem de opções é um negócio que ninguém tem, né? Agora, é a parábola bíblica. Os talentos não podem ser enterrados, eles têm que ser exercitados. E também porque o Grêmio contratou muito bem. O Grêmio contratou levando em conta o seu esquema. É isso aí. O Grêmio contrata o Léo Moura
no mesmo momento em que contrata um Leonardo, que não deu certo, aparentemente, mas a intenção, para quem olha de fora, qual era? O Leonardo vem para ser o reserva do Edilson, junto com aquele Wallace, alguma coisa que não deu certo, né? E o Léo Moura vem para ser a alternativa ao Ramiro, que é o fiel, que é o termômetro. Assim em algum momento. Mas é o termômetro do time do Grêmio, é o Ramiro. O termômetro, o equilíbrio do sistema do Grêmio, fora a qualidade... Equilíbrio tático. Por favor. Equilíbrio tático. Obrigado, Maurício. Exatamente. É a presença do Ramiro que consegue fazer... Desculpe essa digressão, Rec, mas a digressão foi boa. Boa. Boa, né? Advogado presente, eu estou caprichando. É uma digressão ciclópica. Mas assim, ó, o Ramiro faz o que o Tinga, num determinado momento, fez no Internacional, possibilitando que o Alex jogasse quase parado. E o Tinga passava por ele para trás para ser o terceiro marcador e passava por ele para frente para ser o terceiro atacante, que é rigorosamente o que faz o Ramiro. Deixa eu complicar um pouquinho, Nestor, na tua deixa. É ainda controlável a situação? Sim. É reversível a situação? Perfeitamente. Ou esse jogador está pensando em sair porque não aceita a reserva? Não, isso está sendo tratado muito bem. E capitaneia... Uma vez o Grêmio consertou capitaneia isso, o diretor de futebol e o treinador. Acho que eu estou crédulo de que vai ser bem solucionado. Agora, eu só quero... O que eu podia falar sobre esse assunto, já falei. Agora, eu queria dizer sobre tudo isso que o professor estava falando o seguinte. Veja que nós vivemos um momento interessante no ano de 2016, que se repete em 2017. O Grêmio que nós estamos vendo jogar, que ganhou a Copa do Brasil ano passado, que esse ano poderá ganhar e poderá não ganhar, porque eu acho que tem vários postulantes nesses mata-matas, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores. O Grêmio é um dos postulantes, mas acho que tem outros em igualdade de condições com o Grêmio. O Grêmio não é mais o Grêmio, como o Internacional não é mais o Internacional. Esse time do Grêmio foge a qualquer característica histórica de qualquer time do Grêmio. É um time que não faz falta, é um time completamente diferente do imaginário coletivo do torcedor gremista. É um time do imaginário do Internacional. Desculpe, e o Internacional não foi ano passado, só me permito isso porque o Enio é um amigo, né? Não foi o Internacional histórico, do talentoso, do jogador. O Internacional tentou jogar nesse upa-upa e vamos, etc. e tal, que não é a característica histórica do Internacional. Então, nós estamos vivendo com as nossas equipes momentos raros e diferentes. Trocaram de papel. Não trocaram, porque, vamos dizer assim, mas os times não estão sendo o que é a vocação histórica deles. Mas só para complementar, que eu acho que a observação é absolutamente pertinente, eu acho que é bem isso, e acho que a direção do Internacional neste ano, além, obviamente, da questão do rebaixamento, percebe isso, e as contratações do Internacional são na linha do resgatar isso. Do resgate. Enquanto que o Grêmio não muda, vamos dizer assim, a sua maneira de ser do time e reforça essa tendência de jogo mais qualificado, jogo mais fino. O Grêmio não é um time hoje vocacionado para ganhar na força. E outra coisa que o Grêmio tem evitado é... No pau, não. Crise por qualquer coisa. Gata Fernandes vai embora, sai com naturalidade. Outra coisa, sempre que está ganhando, mas não tem problema. Eu ia dizer. Mas as coisas se acumulam. O Maxi Rodrigues... Mas uma coisa é por causa da outra. Claro. O Grêmio pagou caro pelo Maxi Rodrigues, terminou o contrato, o Grêmio não conseguiu ressarcimento. Porque ele não conseguiu nunca desempenhar e foi que o Grêmio deixou... Não, o Grêmio tentou de tudo, emprestou para um time uruguaio... Agora, eu respeito muito todas as pessoas que vão para o futebol para ajudar, para fazer parte de uma equipe e fazem isso pro bono e fazem isso porque gostam do clube. Acho que o Internacional, com esta direção, resgata novamente pessoas de alto coturno na sua direção. Eu cito alguns que eu conheço. O advogado internacional, hoje chefe do jurídico, é um advogado de nomeado, o Wilhelm.
O Alê Chaves Barcelos é um colorado que está lá para ajudar, um sujeito abnegado. O próprio Marcelo, quer dizer, eu vejo a distância, então que quem vive as direções dos clubes, né? Tu sabe o que é o drama do cara ir para um jogo e voltar para casa e deu uma zebra de novo e tu fica ali e diz, pô, mas que troço, não acerto, isso não anda e tal, e tal. Eu respeito muitas pessoas que fazem isso abnegadamente. Eu acho que o Internacional resgata isso e os frutos vêm. É como na vida da gente. As coisas vão andando e as coisas vão se acomodando. O Grêmio vive um outro estágio. No passado o Grêmio já viveu esses dramas que o Internacional viveu, então eu hoje tenho um pouco de calma para tratar disso, que eu não tinha... Tem que ver o Cadeira Cativa, vem cá. Quem assistiu Cadeira Cativa, desculpe eu ficar me exibindo, Rec, mas não dá para deixar passar. Segunda-feira da semana passada, eu disse aqui, depois daquela catástrofe do Internacional, lembra que o Internacional tinha perdido para o Boa em casa. Eu disse, olha, nem o Grêmio, que está num momento tão bom, pode tirar, se dá o luxo de tirar 6 titulares indiscutíveis e jogar bem, entende? O Internacional estava jogou contra o Boa, eu disse aqui, Maurício. Descaracterizado. Não, 6 titulares indiscutíveis. Mas, professor, aí um pouco eu até concordo, porque o Inter agora colocou em campo um time que todo mundo disse que era o melhor possível, incluindo-se aí o próprio Cláudio Vinck, que era o único que tinha. Tirava a improvisação, que era o Fabinho, e ainda assim o Cláudio Vinck sofre alguma contestação por aqueles enfeites que ele faz durante o jogo, como ontem. E ontem fez de novo. Fez de novo. Ele tem que saber que gol não precisa ser golaço. Esse menino é a prova de como só talento não é suficiente. Ele tem talento. Se a cabeça não ajudar... Ele tem talento, ele tem tamanho... Tem velocidade. Tem porte físico para jogar futebol... Muito favorecido, mas... Agora, mas eu quero dizer o seguinte, mas era para o Inter produzir mais, mesmo com 6 desfalques. Desculpe. Não pode empatar com o Paraná em casa sem chutar uma bola pode, em gol, sim. Perder para o Boa... Pode, tanto pode que fez. Mas mais que pode. Mais que pode. Quebrando. Não, mais que pode. Eu também o Inter jogou lá contra o Brasil de Pelotas desfalcado e jogou e ganhou do Brasil. Porque o Brasil resolveu se fresquear e vir para frente. Rec. Eu me lembro que eu até discuti com o Maurício semana passada. Foi o Maurício que disse, ou o Evandro, que estava no programa, que disse, o Internacional, mesmo com as reservas, tem que passar por cima do Boa. Não passa. O Boa não é pior que o Veranópolis. Não é muito melhor, mas não é pior. Então, os times da Série B são, no mínimo, do mesmo nível dos times do Campeonato Gaúcho. Mas os times do Campeonato Gaúcho, a gente diz que fazem frente à dupla Grenal pelo preparo físico? Agora não só pelo preparo muito físico. Muito por isso. Mas tanto não é... diminuiu a distância. Tanto não é que nem Grêmio nem Internacional passam por cima, depois que adquirem preparo físico, em março, não passam por cima dos times do Campeonato Gaúcho. O Inter teve dificuldades contra o Caxias, perdeu por Novo Hamburgo. O Grêmio teve dificuldades com o Novo Hamburgo e ficou fora. Obrigado. Então tu está apoiando de que o Internacional com os titulares, como o Grêmio com os titulares, e o Grêmio está num estágio muito mais avançado que o Internacional nesse momento, não atropelou. E o senhor não precisa de auxílio. O Grêmio perdeu para o Avaí domingo. Não, mas aí é diferente. Desculpe, mas aí... O Grêmio merecia ganhar. Não, aí as 2 partidas que o Grêmio perdeu... Podia ter ganho. O melhor jogador em campo foi o goleiro do time. Entende? E o Grêmio errou pênalti nos 2 jogos. Internacional... Como eu não vivo em guetos, eu tenho um genro colorado e amigos colorados, né? A Série B... Não é esse passeio no parque que as pessoas pensam. Não é para ninguém. Como o Campeonato Gaúcho não é. Tu pode transformar em um passeio, tu vais acabar perdendo para um time lá que tu não espera. A dupla Grenal só que eu acho passeia no Campeonato Gaúcho. Só que é um sistema melhor agora. Eu acho que esse sistema de pontos corridos para a Série B é melhor.
te dá mais previsibilidade, tem que fazer, porque tu pode ter aquele sistema antigo, tu faz um cruzamento, tu tá num dia infeliz, tu fica na Série B. Mas justamente. E aí é um desastre, porque aí tu perde verba de TV, dá um desalento. Por isso que fizeram. Então é muito melhor esse sistema Esse sistema é para clubes grandes. É para os grandes não ficarem na Série B, tanto que todos os Mas há grandes, uma tendência que os times voltaram. que têm largo plantel, que eles comecem a avançar, há uma tendência. Mas então, Isso tem que ser corroborado pelo... Mas se nós concordamos que nem Grêmio nem Internacional passam voando pelos times do Campeonato Gaúcho, por que vai se exigir que o Internacional, com as reservas de um time que está sendo montado, passe voando por um time da Série B? Mas aí tem que considerar que o Inter contratou mais ainda para o Campeonato Brasileiro. O Internacional contratou o melhor jogador do Campeonato Paulista, eleito lá pela Crônica Esportiva. O Internacional contratou o goleador do último Campeonato Brasileiro. O Internacional contratou o Cirino. O Internacional trouxe um jogador da seleção chilena. Sim, então era só que eles justo não... imaginar. Sim, mas nenhum deles estava jogando. Não, em determinado momento, sim. Não, mas quando nós estávamos falando do jogo com Boa, que o Internacional jogou muito mal. Não, estou dizendo na comparação direta com o Gauchão. Mas nenhum desses. Mas eu quero falar uma coisa jogando. eu quero falar uma coisa sobre o Campeonato Gaúcho, que eu não quero ferir as suscetibilidades dos presidentes dos clubes do interior. Que nas suas comunidades são pouco apoiados, que com poucos recursos fazem um futebol de enfrentamento com a dupla. Então eu louvo esse esforço, parabenizo, não é fácil. Só quero dizer o seguinte, que acabaste de falar agora. Campeonato Paulista, o Potker foi o melhor jogador e vários jogadores mudaram de clubes. Para onde foram aproveitados os jogadores titulares dos clubes que enfrentaram a dupla do Campeonato Gaúcho? Em todas as divisões. Sim, mas... Só na B. Só Não. Quem é que tá Qual lá? é que está na... O lateral direito do Cruzeiro de Belo Horizonte. Tá jogando. Reserva? Tá na reserva, tá na Mas é reserva. bom. Reserva? lá. Quem é que está jogando na Mas para Série minha A? ideia de ordem geral, É tudo Série o B. Enio me acompanhou. Então eu quero dizer o seguinte, Série B. aquilo que aconteceu foi vergonhoso para a dupla. Vergonhoso. Paro por O aqui. Novo Hamburgo. Vergonhoso. Diminui. Olha, que situação. É o Novo Hamburgo ganhou na Mega Que Sena. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Gol do Bahia, 3 minutos. Rodrigão. Bahia Marcou e no Moisés Atlético? Lucarelli. Ponte e Bahia. Ponte 0, Baião. O Bahia é um time organizado. E o Internacional não organizado. ficou em sétimo Ficou. na fase classificatória? Bahia tem mais torcida que o Grêmio que o Internacional. Assim, quantidade, Quantidade tem. de gente. Não tem sócios ainda. Ainda. Não conseguiu. E interessante que tem como setor de marketing o ex-internacional, Mancini. que é um Melhorou grande, bastante. que é um sujeito muito qualificado. Então eu, voltando ao Internacional, que agora já dois jogos seguidos, Vai pro terceiro agora com o mesmo time. não é com o mesmo time, Time é com o titular. time titular contra o Criciúma. O Internacional já foi uma apresentação do time titular. O Internacional teve muitas situações de gol contra um time que fez uma retranca que nenhum time do Campeonato Gaúcho fez nesse nível, tão bem organizado. O próprio treinador Luiz Carlos Vinck, quando veio jogar contra o Internacional com o Caxias e contra o Grêmio com o Caxias, não fez essa retranca ensandecida que fez contra o Internacional. Por quê? Porque no primeiro lance do jogo, achou um gol. Não, aí até vale a justificativa do Criciúma. Agora, dizer que o ABC, o Juventude, o Paraná jogaram retrancados contra o Internacional... Eu não disse isso. Não, senhor. Não. Mas eu ouvi. Não. Os jogadores do Inter e o Guto justificando. Não, eles vieram aqui, atacaram o Internacional. Não, o e o Inter não. teve que comemorar esses 3 empates. O Internacional tem que comemorar o empate com o Juventude, comemorar com o ABC e comemorar com o Paraná. Os 3 foram melhores que o Internacional. Não, o Paraná não foi. Desculpa. Mas chutou em gol. O Inter não chutou. Quantas? Chutou 2, 3 bolas. Nenhuma. Desculpe, mas eu até contei aqui que... Não houve compacto. Que no intervalo do jogo não Existia um teve lance, melhores No final momentos. teve uma falta que o Danilo Fernandes foi buscar, teve uma bola que passou no canto direito que Não foi posso buscar. ajudar porque não... Sabe? Então, assim, eu acho que o Internacional completo vai fazer
uma campanha razoável, vai ficar entre os primeiros e vai subir. Entende? Agora, o Internacional, aquela bobagem que se dizia depois do primeiro jogo contra o Londrina, entende? Que fez um score mentiroso. Mas alguns querem fazer média também, né? Vai subir com o pé nas costas. É um reducionismo de opinião. Assim, para dizer, não, vou ficar bem com a torcida do Internacional. Eu assisti Inter e Londrina e na segunda-feira cheguei aqui e disse, o Inter não jogou bem. E o Inter fez 3-0 em Londrina. O Inter não jogou bem. Há quantos anos Grêmio Internacional, com as suas folhas milionárias, não passeiam no Campeonato Gaúcho? Tenta te lembrar. Quantos anos faz que a dupla Grenal sobe? No ano passado o Internacional... Não, a dupla... Não, a dupla inteira não. A dupla... Não, mas ano passado... Eu faço o Grêmio, acho que 2010. Eu faço uma homenagem... Passado, o Grêmio perdeu porque colocou um jogo reserva. O professor está dizendo passear. Eu quero fazer uma homenagem subversiva que está acontecendo no Grêmio e eu parabenizo o Ico Roman por isso. Sempre converso com ele sobre isso. O Grêmio, e acho que aqui no Sul, não sei, o N pode falar pelo Internacional, nós temos uma mania que é uma coisa horrorosa, que é o ponto fora de casa. Eu quero matar o cara que gosta de ponto fora de casa. Eu prego a seguinte tese. Nós temos que pregar, ganhar todas fora de casa e perder em casa. Sabe por quê? Porque a torcida não te deixa perder em casa. A torcida não deixa tu perder em casa. Em casa tu ganha a torcida, a base do abafo. Agora, o sujeito sai fora de casa e desassina por um ponto, acabou. É um time sem personalidade. Tu vê o discurso amanhã e chega lá no vestiário, o patrão, o chefe diz que um ponto aqui tá bom, pode selar, a derrota está selada. O Grêmio jogou com reservas contra o Palmeiras. Então eu acho que o Grêmio tem que aspirar, acho que o Internacional tem que ganhar fora de casa. Ali é que se decide os campeonatos. Não há nenhum campeonato brasileiro... A moda argentina. Que tenha sido... Não é a moda brasileira, sabe por quê? Se tu vê os pontos corridos... Essa prática de pontinho, só ganharam em pontos corridos os times que ganharam fora. Claro. O Grêmio e o Santos são os melhores caseiros, no geral, dos pontos corridos. O que ganharam nesses 15 anos de pontos corridos? Nada. Nenhuma vez. Tem que ganhar fora de casa. Parar com esse discurso idiota do tempo que o jogo era 2 pontos, tudo bem. Ganhou em 2004. Uma. Não, e o Grêmio? Que o professor falou nenhuma. Ganharam. Não, o Grêmio nenhuma. A gente está lembrando aqui do local. Esse discurso horroroso. E um aviso aos navegantes pelo seguinte, um torcedor do Internacional que destoa da fidalguia dos nossos adversários, que é rato de programas de rádio, de mandar Dilon, não sei das coisas, ganhou 2 ingressos para o jogo do Grêmio de domingo. Eu espero que ele vá lá, não atire nada no campo, não faça nada, porque é um sujeito que já acusou a torcida do Grêmio de racista, pediu desculpas dias atrás, agora ganhou 2 ingressos para o jogo. Espero que não vá lá fazer arruaça nem baderna. Os colorados que vão lá no Grêmio sempre se portam bem. Eu levei vários amigos meus colorados. Vários amigos meus colorados eu levei lá no Grêmio com muito prazer. Como eu, agora estou envolvido com o Grêmio, mas eu vou ter meu genro é colorado, vou ter um neto colorado, que espero que ele seja do time do pai dele. Eu espero um dia ir no Beira-Rio ver um jogo. Eu tenho muito prazer de receber as pessoas. Eu acho que tem que acabar esse trogloditismo de que aqui é meu, que é pobre. Então eu quero dizer assim, se for lá, se porte bem, porque o senhor tem um péssimo histórico. Gostaria de cumprimentar publicamente o professor Otávio Rojas, que faz um trabalho estupendo na coordenação do Criança Colorada, que já levou milhares de crianças a entrar em campo e acompanhar os atletas quando entram, e tem toda uma programação, as crianças são cuidadas, depois assistem o jogo. Faz há muitos anos. Um trabalho. Pois ele escreveu um artigo ontem, na 0 Hora, colocando como opinião dele, mas que é toda a minha opinião, de que aqueles débeis mentais, aqueles bandidos que quebraram coisas no estádio do Internacional, porque o Internacional jogou bem ou jogou mal, ganhou ou perdeu um jogo, esses não são torcedores, esses não merecem estar lá, esses têm que ser presos, esses têm que ser afastados do Internacional, e que bom que um
Porque eles tiraram quantas pessoas? Quantas pessoas ficaram com medo depois do jogo? Mas é evidente. E eles só fazem mal pro clube. E ainda se fala que são organizados, mas são organizados na baderna. Torcida organizada era as de antigamente. Eu acho que doavam sangue, que confraternizavam entre si, torcidas de Grêmio. Eu só quero fazer uma pergunta. Se foram jogadas bombas, essas bombas... Como entraram? Vieram depois que o Internacional jogou mal? Essas bombas, já estavam lá por um passe de mágica, apareceram lá porque o Internacional teve um mau resultado? Ou elas já foram planejadas, já estavam lá para o caso disso acontecer? Agora, um pouquinho. O promotor da promotoria do torcedor disse aqui que agora está mais fácil de identificar e tem mais de 50 colorados já barrados. Eu fiquei até estarrecido, achei que não funcionava tão bem assim. 50. O Grêmio adotou agora essa sistemática. Hoje é dia de eu citar 0 hora, desculpe. Não tem problema. Eles publicaram uma reportagem, algum tempo atrás, com 10, 15 torcedores condenados a estar, não só identificados, condenados. Mas melhorou, professor. Peraí, condenados a estar na delegacia na hora do jogo. Aí entrevistaram esses torcedores. Um deles teve o desplante de dizer, não, mas é que eu gosto muito de jogo, eu não vou deixar de ir no jogo. E aí entrevistaram o delegado, onde o cara devia estar, e o delegado disse, olha, não me leve a mal, mas nós temos pouco efetivo, pouca coisa, e eu tenho coisa mais importante para cuidar do que um torcedor que devia estar aqui. Mas esse cara pode ser detido em Uma pergunta. Sabia? Ele arriscou ficar enjaulado, porque ele descumpriu uma determinação judicial. Uma pergunta. Olha, uma pergunta. Eu acho que está apertando o cerco. Pensa no torcedor que está lá nas categorias. Que eu não justifico, eu acho um horror isso. Eu acho que o Estado tem que ser um negócio seguro para a família, para as pessoas, para estimar o seu jogo. Olha o que é o futebol. Na CBF, o presidente não pode viajar porque pode ser preso. Na Federação Gaúcha de Futebol, uma dinastia se renova há 30 anos sem renovação. Na tua área do esporte, há pouco tempo, 2 renomados jornalistas, 2 meus amigos, tenho muito boa relação com eles, um agora está doente. Depois de um Grenal, 24 horas depois de um Grenal, filho disso, filho daquilo, estou falando depois, homens experimentados, rodados na vida, dirigentes de futebol. Porque os pijaminha, porque os amargos, porque os dirigentes de futebol. Quer dizer, esse é o exemplo. Aí vocês querem exigir dos guri educação londrina. Não dos hooligans. Não. Quer dizer, o futebol, ele é medularmente permeado de comportamentos irregulares. Graças a Deus, isso para mim melhorou muito, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Para mim melhorou. Porque se é verdade que aqui houve esses distúrbios, por exemplo, mataram um cara dentro do estado do Vasco. Mataram um outro torcedor lá no Corinthians, com o sinalizador, mataram um menino, espada lá no Corinthians. Depois os torcedores estavam dizendo... Eu quero dizer o seguinte, graças a Deus, e oro por isso de coração, o Rio Grande do Sul não aconteceu uma desgraça dessas, nem com nossos clubes, graças a Deus. Houve também iniciativas de torcidas mistas, não é? Então, acho que nós aqui, nós estamos mais evoluídos do que o resto do Brasil. Temos que evoluir mais. Agora, quero dizer o seguinte, esse tipo de rolo, eu fui responsável pelas torcidas do Grêmio por um período. Esse tipo de rolo que está acontecendo é sempre os mesmos. É isso? Sempre os mesmos. Tem 10 pontos que se repetem. Claro. É o cara que vem pro jogo, fica de costa, não está vendo o jogo. Acho que não, ele não veio ver o jogo. Ele quer a guerra por outros meios.
Isso. Entendeu? Mas por isso sempre, eu tenho Ele aproveita e se e essa infiltra. exclusão Por isso tem que eu tenho acontecer pelo tanto- bem do futebol Isso. e das torcidas por isso organizadas, que eu tenho- que na sua expressiva maioria é gente boa, vai fazer a coreografia do estádio, vai cantar, vai fazer... É isso aí. É sempre as Esse aí tem mesmas que ajudar. nabas que criam esses distúrbios que são nefastos no futebol. Mas eu quero só lembrar isso. Não cobrem, só cobrem comportamento de todos. Todos temos que nos portar bem. Eu acho que eu quero só fazer um reparo. É óbvio que isso que o Nestor falou é verdadeiro. Mas eu tenho medo, às vezes, de um... Sei lá qual é a palavra. Sim, que isso seja um álibi para dar um passe livre. Para não, mas não é essa a minha Sabe intenção. assim, Não, mas, ó, Ah, eles estão brigando, eu posso também. não, mas presidente- deixa eu só o dizer, a minha presidente- intenção não é essa. A minha intenção é dizer o seguinte, que a tessitura disso, que não justifica, um erro não justifica o outro. Justamente. Eu tô é sendo- isso. Não, O mas eu meu quero dizer medo que essa... nesse momento, Nestor, se neste momento... Dá um salvo Não, conduto. se nesse momento a gente começa a comentar o fato de que o presidente da CBF não pode sair do Brasil com medo de ser preso por roubo, sabe? De repente, pode passar a ideia, eu Pode. sei que não é tua, Pode, de que, pode. bom, então, o fulano... Tudo uma grande bagunça, vamos bagunçar. O fulano que mete a mão no clube A ou no clube B, bom, escuta, se o presidente da CBF... Sabe aquela... Não, mas a minha intenção foi a gênese da coisa. Mas eu aí acho o seguinte, todo mundo tudo isso, colaborar pro melhor, tudo né? isso que está acontecendo não pode ser passe livre e a resposta tem que ser rápida e eficiente, forte, me parece que está acontecendo, para retirar estas pessoas que passa pela cabeça deles que por esse quadro caótico eles possam se ocultar esse biombo e delinquir também. Não pode. Mas é isso? Não pode, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero dar a gênese, eu quero dizer que isso acontece porque é uma degeneração fortíssima. Mas é bom esse alerta. Tanto de que é- isso não é Claro. salvo-conduto para ninguém fazer. Tanto, e que esses 12 que a gente conhece, eles não podem se eleger para o conselho. Eles não podem ser e conselheiros chegam lá. do Grêmio do Eles Internacional. adquirem força fazendo isso. É isso aí que é uma... E o pior, É. e não pode nenhum movimento do Grêmio ou do Internacional aceitar, porque, bom, ele movimenta a gente e arruma voto na Tem eleição. origem humilde, não sei o que, às Sabe? vezes nem tem. Não, se o cara- Vou comprar outra bronca. Eu não sou mais conselheiro do Grêmio já há algum tempo, há uns 3 ou 4 anos. Porque não quer, né? Mas o seguinte, ó, os conselhos dos clubes, para serem operacionais, eles precisam diminuir de tamanho, encolher. Eles poderiam ficar do tamanho da frequência média, ou posso dizer mais, o tamanho da sessão onde ocorreram o maior número de pessoas, porque se elege uma montanha de conselheiros e vai lá para ver quem é que ajuda, quem participa da vida do clube. Só vai bastante gente quando interessa. Olha aqui, ó. Boa noite, REC e convidados. Não acho justo ter uma campanha contra o racismo no futebol e não ter contra a homofobia. Tá faltando coerência, diz o Wagner de Canoas. O Brasil já foi punido em nível internacional por homofobia. É que aqui em solo brasileiro não há uma legislação Mas a FIFA similar ao racismo incidente sobre as questões homofóbicas. Mas a homofobia... Não, a FIFA isso é em tramitação no Congresso Eu Nacional. acho que isso tem que passar por nós. Eu acho que isso tem que começar por nós. Começa pela educação. Né? Não, eu acho que tem que começar por nós. Fiscalizar. Não, desculpe, Rec. Por nós que temos a oportunidade de falar em veículos tão importantes e que tu citava no início do programa, que são ouvidos e vistos no mundo inteiro. Hoje em dia, com as redes sociais Sim, e tal. cada vez então, mais. assim, ó, nós temos que aprender, e até porque a gente foi criado de maneira diferente, nós temos que aprender que determinar... E eu aprendi isso dando aula, Rec. As minhas aulas hoje não têm brincadeiras que tinham há 20 anos atrás. E o Unificado tem 40 anos, então eu dou aula há mais de 40. E coisas que cabiam
há 30, 20 anos atrás não cabem hoje. É verdade. Então nós, imprensa... Que antes era engraçado, agora é uma agressão. Exatamente. Que temos acesso, nós temos que aprender a não fazer esse tipo de brincadeira. Não, eu me lembrei de uma história do Enio, que ele não sabe, que eu sei, de sala de aula, que é sensacional. O Enio estava dando aula unificado e estava uma bagunça a aula. Aula chata, ele não conseguia encatenar um raciocínio. Ele enlouqueceu. Esse homem aqui. Vocês são uns merdinhos, uns bosta, vocês não vão ser nunca ninguém na vida. Desancou os caras. Não exatamente esse tema, mas desancou os caras. Quando ele terminou, os caras... Enio! Saiu batendo uma porta e foi embora. Vamos, mãe! Olha, os caras contam cada cara. Já voltamos. Espetacular. Faltando 7:08, vamos de cara ver os lances do Internacional, que jogou melhor contra o Ceará. Poderia ter goleado no final, perdeu uma montanha de gols depois que entraram os meninos Diego e Juan. Tá? E o gol que o Cláudio Vinck perdeu, tem que mostrar todos os dias para ele como não se faz. Não é implicância com o Cláudio Vinck, é que ele tem recurso para fazer aquilo ali, para usar quando necessário. Mas escuta, o cara recém entrou no time, estava jogando a terceirona. Um pouquinho, simplifica. E mais, o menino Juan... E ele podia ter tocado a bola pro Potker. 2 gols do Internacional. O Internacional poderia ter feito se ele passa a bola em vez de chutar. Isto. Chutou em cima da zaga. 2 lances seguidos. E quem foi bem foi o Diego. Vê que o Lincoln no Grêmio se perdeu e o tempo foi passando por causa disso. Tem horas que tem que simplificar. Agora, o que é a defesa do goleiro no lance do segundo gol? Ele faz uma defesa normal e uma outra... Olha ali, essa aí? Essa segunda... Aí estava impedido Extraordinária no segundo defesa. lance aí. O Potker estava impedido aí. Quando ele conclui a segunda vez, ele está impedido. O goleiro então, ele compensou com o pé. depois não dando um pênalti no final. Né? Mas aí ele facilitou a vida do Internacional. Eu vi um cenário montado em Hector Paneleiro. Daqui a pouco eu vou vender panela aqui. Ali, ó. Golaço do Nico Lopes. O Nico Lopes jogou no Uruguai. Acompanhei lá a carreira dele. Ele, quando saiu do Uruguai, ele era o melhor jogador de atividade lá. Sim, estava no auge. Todo no mundo Internacional ele nunca... Lá ele saiu também de um processo conturbado de separação judicial e ele... Ele tem problemas questões pessoais que aí, mas ele, realmente limitaram. Mas ele lá no Uruguai gostava muito dele. Agora, o Ceará, eu não sei a estatística, até eu ontem li no jornal Metro, se não me engano, que o Inter nunca tinha ganho do Ceará lá. Nunca. Mas não ganhou nem amistoso, nada, porque o Ceará é antigo. Mas o Ceará é um dos clubes do Brasil que tem mais, no confronto direto, tem mais vitórias que o Internacional. Mas ontem quebrou o tabu, então. Ontem, o Inter já ganhou do Santos, que nunca tinha ganho, agora ganhou do Não, esse time Ceará. titular do Internacional, se não tiver lesões, assim, sérias e coisas, eu acho que tem muito boa chance de manter um rendimento parelho, porque o Diego está entrando muito bem, o Fabinho entrou bem ontem, no lugar do Gutierrez, quase fez um gol de cabeça. Olha o exemplo do Grêmio. O Grêmio, depois que acertou um esquema, todo mundo entra e joga a bola. O Michel cresceu, o Ramiro cresceu, o Léo Moura entra, joga igual o Edilson, o Bruno Cortes joga igual o Marcelo Oliveira, e aí vai. Só o Thierry que não conseguiu ainda se firmar quando entra. Aí, Comissão técnica, o técnico tem muitos méritos. Claro. Muitos méritos. Olha o pênalti, olha o pênalti. Podia ter marcado já na primeira, teve... E tem a manifestação do Cuesta? Já vamos colocar aí a manifestação do Cuesta, que na verdade é o seguinte, né? Ele não tinha... Só se tivesse realmente... Eles se xingaram, são 2 jogadores se xingando. Aqui, ó. Sabe, imagina um jogador chegando, ele insinuou coisas sobre a minha esposa. Que não tem a imagem, né?
Se tiver, Mas se tivesse imagem, já teria vai aparecido. tomar uma punição Vai dar dura, merdança. porque o STJD não perdoa isso aí. Não. E homofobia, perdoa? Ah, perdoa. Porque não tem legislação própria. Não tem. A homofobia não tem Racista. as legislações. Não está tipificado. O cara legislação pode penal, ficar exato. até... Quantos jogos? E ofensa à hoje? honra não é tipificado? Não, mas a ofensa, irrogar ofensas em campo de jogo, no calor da emoção, são atenuantes e até excludentes de punibilidade. Como Não, mas o racismo o não. racismo, O racismo cai não tem nisso. até uma pena prevista O fortíssima. racismo pode estar furioso, não pode. O Maurício deu hoje ao meio-dia a punição que poderia tomar o Cuesta. Ditos antissemitas também, não tenta brava, E não diz que vai te arrebentar. o Ceará, ao levar o Magno Alves junto, dizendo que ouviu e tal, o Ceará está querendo o couro do Internacional. Tá querendo E confusão. sabe que Lógico. pode ficar com a vaga do Inter. Mas é óbvio. Inclusive, ontem o Inter passou do Ceará, o Ceará estava na frente do Inter. É. Então, não tem anjo, né, nessa história, como disse o Nestor aí. Então, o Inter tem que torcer que não haja imagem, porque se houver, ele pode pegar de 10 a 15 jogos, suspensão por dias. Pode ser em dias, chegando até um ano. Eu, por mais que eu tenha rivalidade, eu não quero que ninguém passe o que o Grêmio passou. O Grêmio foi crucificado num episódio que aconteceu. O Grêmio identificou na forma da lei os infratores, entregou-os às autoridades e serviu para bode expiatório e para tamborim no carnaval, com auxílio direto de setores importantes da mídia gaúcha, que ajudaram a crucificar e enterrar o Grêmio. Ajudaram muito, contribuíram apertou, hein? muito. Não, isso foi uma decepção para mim, uma coisa que eu não vou esquecer. Porque foi uma covardia o que fizeram com o Grêmio, uma ignomínia. Uma ignomínia. E se repetir. Todo dia, o Grêmio tem que ser punido. Não, o Grêmio tem que fazer o que é sua obrigação, entregar os infratores. As pessoas que fizeram. Imagina, acontece um negócio lá no Internacional, você identifica as pessoas, retira e mesmo assim tem a punição. Mas então... Vou fazer o intervalo para recuperar Só para o tempo. Porque... uma frase antes, só quando o Nestor falou antes, eu queria acrescentar de que eu acho que as torcidas organizadas, que eu concordo com o Nestor, que na sua grande maioria são de gente do bem, infelizmente, elas têm que entregar os reiterados e repetidos do mal. Sim, senão Porque se elas não fizerem isso, se elas não excluírem essas pessoas... elas não terão mais subsídio no ingresso. Aqui, ó. Porque elas estão suspensas. Isso mutatis mutandis é mais ou menos como os atentados que acontecem nas capitais da Europa. Os regimes democráticos da Europa permitem que convivam ao lado das comunidades, sinagogas, pessoas de outros credos. Mas não há condenação nem colaboração compatível com barbáries que acontecem na França, que aconteceram na Inglaterra. Não há colaboração à altura do pessoal do bem. Não há. Esse é o E se aproveitam do regime democrático de constituições vigentes para essas barbaridades que nós estamos vendo. Vitor pegou um pênalti pelo Atlético Mineiro. Né? O Atlético está jogando em casa. O Vitor é um fenômeno, sabe por quê? O Vitor saiu do Grêmio, foi um grande goleiro do Grêmio, ganhou uma Libertadores, ganhou outros títulos, E o Grêmio não recebeu. ganhou uma reclamatória trabalhista do Grêmio e o Grêmio não recebeu porque o Atlético Mineiro tem, com essa, que é um pessoal de torcida com quem nós temos ótima relação e um clube de relação histórica boa, mas com esta direção eles têm o seguinte diretriz: devo, não nego, não pago nem quando puder. Já voltamos. Tava. Oito horas, 3 minutos, Atlético Mineiro e Santos 0-0. Só para... Tá repetindo o texto da Via Condal, acho que eu atropelei. Tem termos lá em oferta em 10 vezes. O Nestor anda bonitão assim. Mas compra lá na ótimo, Via Condal. ótimo. Mas o Alemão vestido com roupa italiana. Nestor, tu tá castigando o Galo agora. Porque antes eu me lembro que tu foi muito político aqui. E o Grêmio ia esperar para ir à última instância, que era a FIFA, né, que ia tentar acertar com o Atlético, mas a tua paciência esgotou. Não, mas quem vive, eu comentava nos bastidores aqui com o professor Enio, os clubes devem entre si, o Grêmio deve também.
Não existe santo nisso, é o cara que está com tudo 100% certinho e tal. Mas tu procura o credor, diz, tchê, te pago em 30 vezes, 36, te dou uma garantia, uma multa, tá? Não, o Atlético não é com eles. Não é com eles. Eles, para não pagar o Grêmio, agora eles inventaram um negócio novo. Eles inventaram que eles têm um crédito em relação aos empréstimos que o Grêmio fez do Erley. Aí eu disse para eles, não, tudo que o Grêmio oferiu de lucro com empréstimos do Erley, vocês têm. Eu não te dou 50%, eu te dou 100%, porque sabe quanto o Grêmio oferiu com os empréstimos do Erley? Zero. Foi com parte do salário pago. O Grêmio pode cobrar, então, isso. Eu não vou dizer aí, não. Melhor não. Deixa O Grêmio penhorou o pagamento do São Paulo. E o São Paulo agora não paga eles. O São Paulo não paga o Atlético. Do prato. Foi combinado isso. Combinado entre o Atlético. Mas só quero e dizer, São não Paulo. quero ser a moça no meio do bordel. Quer dizer, todos os clubes devem. Todos devem. Mas os clubes se acertam, conversam, arrumam, às vezes elas testem, vai, mas... Agora, a atitude do Atlético Mineiro é um negócio que nunca vi nada igual. Não tem muitas imagens, né, Maurício, do lance, nem do bate-boca, né? A imagem da transmissão sequer pega o bate-boca dos dois, que gerou a aplicação de cartões para os dois jogadores. O juiz veio disparado e deu o cartão. E aí ninguém entendeu. O juiz estava próximo do lance, ele deu o cartão teoricamente porque eles estavam se empurrando. Mas aparece em algum momento o jogador do Ceará, o Elton, dizendo que foi chamado de macaco. Mas aí... Isso sim. Ele falando que foi chamado de macaco. Tem que vir a prova. Eu até vou recuperar aqui a imagem, vou voltar a ela. Ó. O Magno Alves é o camisa 11, que está aqui no centro da tela agora, ó, ali próximo do árbitro. Ele, em momento algum, tem uma reação de proteger o seu amigo. Olha, aconteceu alguma coisa de errado, olha, ocorreu um ato racista. E o Vitor Cuesta segue discutindo. Ele tomando a iniciativa de discutir com o Magno Alves. Exatamente. Essa é a única imagem que foi divulgada até agora com todo respeito, desse caso. Nesse momento, eu acho que, para o Internacional, o foco tem que ser só o jogo com o CRB, a recuperação. Por isso foi importante o Cuesta falar hoje. O terceiro, tem que ter um ponto. Terceiro jogo com a mesma equipe, com o mesmo sistema de jogo, sabe? As coisas estão se encaixando. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786. E também na José do Patrocínio, 381-385. Becnifiche alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos, acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões. Chapéu Panamá, Chaplin e cartolas. Canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros. Botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da tradição da Tabacaria Aimoré. No térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone, fala com o seu Cláudio Turma, 3018-7015. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R está aí na tela, o mais tradicional de Porto Alegre, diferenciado. Televendas 3224-8000. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378.
JR Churrasqueiras, essa não racha. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Daqui a pouco quero saber do Nestor Rain se é líquido e certo esse dinheiro que tem que vir do exterior pela criação do jogador dentro do elenco tricolor, pela formação do jogador. E se o Grêmio tem conseguido os recursos todos na busca, que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro que foi buscar, de todos os meninos que saíram daqui achando que estavam dando as costas para o Grêmio e ia ficar por isso mesmo. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas? O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio. Muito bem. 0-0 Atlético Mineiro e Santos, Vitor pegou um pênalti, Ponte Preta 0, Bahia 1. Depois do intervalo comercial, o Nestor responde essa questão. Nestor, esse dinheiro que o Grêmio está recebendo do Douglas Costa é só mais um, né? Porque o Grêmio foi buscar todos os meninos que daqui saíram, que houve formação por parte do Grêmio e que o Grêmio tinha que pegar um respingo. Primeiro faço um registro que nos mandou o recado do Amarante, que foi candidato a presidente do Internacional. É um bom amigo aí que eu tive na minha passagem pelo futebol. Na época do Grêmio, ele era vice-presidente, eu também, que convivemos muito. Esse mecanismo de solidariedade, o Grêmio se utilizou bastante, fez uma busca nos seus arquivos e recuperou recursos muito substanciais procurando isso. E hoje isso já funciona de uma forma bem automática, principalmente com clubes europeus. Eles fazem a transação e já fazem as remessas e as coisas andam bem, a gente já notifica, avisa e as coisas andam bem. E veja que eles valem por qualquer lucro oferido com o jogador. Se for empréstimo, também há incidência do mecanismo. Não é só na venda. Por isso que o Atlético Mineiro queria te cobrar a participação. Desde que o empréstimo gere lucro. Desde que se aufira recursos com isso. Se aufira recursos. Mas eu estou brincando que o Atlético Mineiro usou dessa conversa para... Permite só usar um espaço, um minuto para um assunto. Esse assunto veio à baila há muito tempo atrás, só para não ficar aí de conversador fiado, é bem rápido. Vocês lembram que havia uma reclamação que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol não podia ser conselheiro de clube, nem do Grêmio, nem Internacional. Bem, hoje, para nossa surpresa, foram reformulados os estatutos da Federação Gaúcha de Futebol para que se permita, a partir de agora, que presidentes postulantes à presidência da Federação possam ser conselheiros eleitos, o que eu acho muito razoável. Mas só agora reformularam? Reformularam agora. E continuem sendo. Aliás, desculpem. Não. Aí eu não entrei nessa filigrana, mas só quero dizer o seguinte. Então o que está agora está irregular. Sim, é isso que eu quero dizer. Só agora. Só que é o seguinte, o conselheiro do clube, ele vive a vida intestina do clube, ele não pode ser presidente da Federação de Futebol. É isso que eu estou dizendo. Desculpe, eu acho que ele pode ser candidato. Eu não posso ser presidente da Federação de Futebol e ao mesmo tempo viver os dramas do dia a dia do Grêmio. Eu posso continuar sendo gremista, mas digo, olha, eu não posso estar vivendo as coisas. Vocês estão dizendo, para mim, ter aqui no meu trabalho, a isenção mínima necessária. Não é assim no Grêmio e no Internacional, quando alguém passa a ser remunerado? Por exemplo, o Rui Costa... Tem que suspender o... Para pegar um exemplo do Grêmio, mas se desliga definitivamente. O Rui Costa... Perde o mandato. Ou o Avancini... Pode ser numa outra eleição. O Rui Costa deixou de ser conselheiro, renunciou ao conselho. Teve que renunciar ao conselho. O senhor agora não pediu licença do conselho? Renunciou ao conselho. Renunciou. Renunciou ao conselho. Renunciou ao conselho. O Biderman, quando esteve aqui, disse que existia um mecanismo de uma licença temporária, que seria um bloqueio, entre aspas, do mandato. Porque o simples licenciamento não retira a vantagem de tu continuar sendo um conselheiro afastado. Então,
Eu nem sei bem dessa situação, posso até estar me colocando uma camisa mas de 7 varas. Mas eu quero dizer, eu que... penso que se tu queres auferir recursos com o clube, eu quero passar de um advogado pro bono, que trabalho sem remuneração, para um advogado remunerado, eu não posso mais ser com ele. Eu já não sou, mas se eu fosse, não poderia ser. Agora, eu posso, por exemplo, ser o advogado pro bono do Grêmio, ser conselheiro, não há incompatibilidade. Deixa eu aproveitar das vantagens que eu quero falar com o Luiz aqui, porque o homem que mais fala em vantagens nesse programa. Tem prejuízo, É isso aí. Todas as vantagens possíveis e imagináveis. A começar pelo preço, né? Depois que o Keller Kloss disse aqui que na Alemanha é o mesmo preço, então não precisa ir à Alemanha. Não, nós vieram para cá. E é o mesmo preço normal, porque se for o preço do Aquino, aqui é mais barato que na Alemanha. Isso, o Adalberto O Aquino. desconto do Alberto Aquino aqui é melhor. Ficou famoso aquilo. Esse desconto tem que ser dado sempre. Aquilo que dá uma bravata aqui, disse, não, se me fizer esse desconto, eu levo as 4. Está fechado. O Luiz aqui... Pronto, toma! Saiu com as panelas na mão. Não, no outro dia eles foram entregar lá. Muito bom. Tenta fazer uma oferta aí para ver se... Ô, Rec, é um produto que ninguém se arrepende de adquirir. Você não termina nunca. Pode fazer a proposta que você tem em mente aí amanhã para nós. Você não vai se arrepender. A gente vai entregar para você amanhã mesmo, na porta da sua casa. Quer dizer, se você comprar no seu cartão de crédito em até 10 vezes, você vai começar a pagar só a partir do próximo mês. Você já vai estar usando as nossas panelas. E nós não temos também, Rec, devolução. A semana que vem, por exemplo, eu vou estar de segunda a sexta-feira no estado do Paraná, em várias cidades, em Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba. A gente vai estar fazendo lá divulgações e entregas das panelas também. E não há devolução. Aquelas pessoas que compram as nossas panelas não querem mais usar uma outra panela. Vantagens de você ter. Se o cara for louco para usar outra. De jeito nenhum. Ô, Rec, olha que imagens interessantes a gente preparou. Ontem o Leonardo fez aqui, ao vivo. Tinha muita gente que imaginava, eu tô vendo lá que vocês queimam o leite lá, mas eu quero ver ao vivo. A gente fez aqui ao vivo. A gente trouxe o leite, queimou dentro da panela e o Leonardo limpou aqui ao vivo. Por que a gente procura queimar um leite dentro da panela? Porque a dona de casa que está nos assistindo, o senhor que gosta de cozinhar, sabe que o leite gruda. Quando você ferve o leite numa panela comum, gruda e você perde um tempão para limpar. E ele limpou aqui com papel toalha. É isso que acontece, gente. A partir de agora, a partir do momento que você tiver a Frigigold na sua casa, você vai começar a limpar suas panelas só com papel toalha. Você não vai mais precisar esponja de aço, esfregão de aço, não vai precisar mais deixar água dentro de um dia para o outro para lavar, nada disso. E essas duas panelas que a gente... o pessoal vai ver daqui a pouquinho ali a panela que a gente utiliza para fazer o arroz, para fazer a pipoca. Essa panela é muito interessante porque como o cabo é do mesmo material da panela, você utiliza no forno. Então se você quer assar uma carne, um bolo, não precisa untar a panela, você põe a massa do bolo, por exemplo, direto nessa panela e põe no forno. Pode ser, tranquilamente você vai estar assando aí uma carne, um bolo e não vai se preocupar em lavar depois. Olha que imagem legal dessa bananinha com canela, fica tão gostosa. E o pessoal muitas vezes não faz porque depois é muito difícil para limpar. E com a Frigigold você limpa facilmente. Pipoca, você já viu fazendo pipoca sem botar uma gota de óleo? Você vai poder fazer nessas panelas da Frigigold também. Gente, tem coisas que eu vou esperar mais um mês, vou esperar mais uma semana. Olha essa cena do leite aí que a gente foi ao vivo. Torra. A gente torra o leite dentro da panela e limpa somente com papel toalha. Fez 2 vezes ontem aquilo, né? 2 vezes. Fez 2. Olha aí, ó. Vai fazer de novo. Esse é o trabalho. Ô, Rec, tem coisas que dá para esperar. Uma semana, o mês que vem, o ano que vem. Gente, a sua saúde não pode esperar. A partir do momento que você tiver essas panelas na sua cozinha, você vai deixar de ingerir o óleo junto com o alimento. Aquele óleo que faz aumentar o colesterol ruim, faz você ter um infarto, um AVC, porque entope veias as artérias. Alguns tipos de câncer também estão diretamente relacionados a esse óleo saturado, esse óleo da fritura. Você vai eliminar o óleo no preparo do alimento. Faça tudo nessas panelas sem óleo e sem perca de tempo depois. As primeiras 50 pessoas que ligarem agora,
Ó, semana que vem eu tô levando esse desconto lá pro Paraná, mas amanhã eu garanto pra você um super descontão. Falei pro Rec aqui fora do ar, ele não acreditou. Luiz, tudo isso? É tudo isso Eu mesmo. acho que tô até meio louco. Vou mandar 2 brindes pra você que tá nos ligando já. Vou mandar 2 brindes pra você e nós vamos entregar pra você na porta da sua casa. Liga, o telefone tá no vídeo e a ligação é gratuita. 4003-4220. Só um toquezinho, a gente retorna a ligação amanhã de manhã. Eu tenho uma que é da primeira leva ainda. Não estraga nunca. Valeu, obrigado, Luiz. 4003-4220, já recebe amanhã. Qual foi o goleiro do Santos que pegou? Atlético Mineiro e Santos tá 0-0, mas nos arqueiros tá 1-1. Vitor defendeu o pênalti há poucos instantes e agora, no final do primeiro tempo, o Vanderlei fez uma defesa na cobrança do Fred. Segue 0-0, mas... Vocês fizeram conta que no final de Olha aí que o semana... Nestor tá perdendo de 3-0 aqui O pro celular. O celular tá ganhando de 2. Se deram conta que... Miliei na peiteira. Como diz o gaúcho. Milhei. Acharam as vacas aquelas? Hã? Mas depois daquela já foi outra, já se renovou o roubo. Já se renovou o Olha roubo. aqui, Mas tu brincadeira. viu que até pênalti a nosso favor deu depois, né? Ah, claro. Tu viu que... Sandro Meirahit deve ter ficado com o homem da vaca na cabeça. Olha aqui, ó, se deram conta que no final de semana nenhum pênalti foi convertido. Só o Roger fez no rebote. Sim. Nenhum pênalti foi convertido, não foi só o Grêmio que errou contra o Avaí. Ninguém acertou pênalti. Sabe o que é mais incrível? É que os erros são os mesmos. O Cássio pegou um pênalti e... Mas olha, se tu quisesse copiar a jogada, não faz igual. Chutão no canto onde ele estava, tudo. Aquela paradinha boba, essa paradinha, isso é coisa pro Romário, isso é coisa pro só Cristiano atrapalha pra quem não Ronaldo, sabe. isso é coisa pro Messi, não faz. Se eu der paradinho, eu tropeço uma perna na Não, outra. para aí, você faz uma paradinha, o Caio chama dentro. Corre, chuta no canto, acabou. Claro, Nestor, negocia o empate amanhã, não? mas nem pensar. Quis te pegar no contrapé, Nem porque pensar. amanhã é clássico, vale Não, mas eu quero posição. dizer, eu não sou, eu quero dizer o seguinte. Lá pelas tantas, Não pode negociar empate. Tu tem que ir lá para ganhar. Agora, pô, tu tentou ganhar, te esforçou, pá, o outro time é muito bom e deu. Tá bem, mas tu não pode entrar em campo pensando no empate. vocês estavam falando do Você intervalo, ganhar. eu estou propondo um assunto atrás do outro, porque tá, o tempo se esgotou. Agora, jogo difícil pro Grêmio amanhã, hein? Jogo difícil. Muito mas, difícil. mas não joga o Paulo Guerreiro e não joga o Rodolfo. Mas o Grêmio também não tem o Pedro Rocha e não tem o goleiro também. Claro. Então, Sei- Não, Rec, menos. O quê? Menos, Rec. Não é parelho. Tu tirar o melhor zagueiro e tirar o melhor centroavante do Brasil... É parelho. O Pedro Rocha dita o Sozinho. ritmo do time Um. do Grêmio. O Grêmio E quem perdeu em mais? casa pro Avaí sem E o quem Pedro Rocha. mais? E o goleiro do Grêmio foi goleiro de seleção. E o Rodolfo recém chegou no Flamengo. Sim, mas O Rodolfo também não é o melhor zagueiro sozinho, professor. Não, ninguém é sozinho. Agora, o goleiro não muda o sistema de jogo do time. O goleiro não muda o rendimento do time. Tá, então o senhor está me dando razão. O Pedro Rocha dita o sistema de jogo do Grêmio muitas vezes. O Grêmio colocou o Fernandinho que não se adaptou. Sai Paulo Guerreiro, entra Leandro Damião. Sai... Sim, é água e vinho. pois é, mas... Eu sem personalizar, complicado para nós amanhã, mas nós vamos em busca Olha, é dessa um jogo vitória. muito difícil pro Vamos em Grêmio. busca Agora, dessa estavam falando no intervalo, e a história era outra, que no futuro, Corinthians e Flamengo vão confirmar as teses todas de que o dinheiro vai se transformar em eficácia. Porque, por enquanto, não é tanto. Mas olha. O Diego Alves, goleiro... A folha do Flamengo já ultrapassou os 10 milhões. E não tem problema nenhum, né? Nenhum. É, aqui, O Paulo os Guerreiro cabelos ganhou em pé. 1.400.000 reais mensais. Justamente. E o Diego Alves, eles querem pagar 700 de salário, mais 200 não sei do que, e ele pediu 1 milhão, porque ele sabe que o Flamengo tem Mas, e quer jogar a Copa. E mais que isso, Goleiro. o Flamengo contratou o Everton Ribeiro. Que entrou bem. O Flamengo, Amanhã o Giovani Sim, mas o que fica está no dizendo é o banco. seguinte, não vem por menos de 1 milhão. o Flamengo contratou o Diego. E o Giovani fica no banco amanhã. O Flamengo contratou o Rômulo, que está no banco. E é um bom Se O dá Diego lu- fala assim 900 mil. Se dá o luxo de ter o Rômulo e o William Arão no banco. No banco. Jogadores que seriam titulares em 90% dos Professor, times do essa Brasil. nossa discussão eu gostei. Daria para ficar meia hora discutindo. Se não se equivalem os desfalques. Marcelo Groi e Pedro Rocha são campeões da Copa do Brasil recentes.
estão disputando o título. São jogadores titularíssimos do Grêmio. Mas, Rec, o que eu O quero... Rodolfo chegou agora pro Flamengo. Rec. E o Paulo Guerreiro tem substituto à altura. O Damião é um bom centroavante. Fez 6 gols em Grenais no Grêmio. Então, como é bom. Ele teve uma má fase. Uma má fase que só dura uns 5 anos. Bom. Bom, mas aí contraria a tese do REC. Por favor, onde é que ele jogou bem? Na Olimpíada, pela seleção brasileira, foi goleador da Olimpíada. REC, 2012. Ele foi mal no Santos e mal no Cruzeiro. E na Europa foi brilhante. Na Europa foi horroroso, foi ridicularizado. Então, faz 5 anos. Faz 5 anos que ele não vai bem em lugar nenhum. Então, o Pedro Rocha não faz uma grande falta. Não, Rec, não me ponha na boca palavras que eu não disse. Mas então é proporcional. Não, o Pedro Rocha faz uma enorme falta, o Paulo Guerreiro faz. O Marcelo Groi é goleiro. O Grêmio contratou um goleiro agora porque não tinha reposição. O Grêmio contratou o Paulo Vitor. Vai jogar o Léo amanhã. Eu não sei se não é mais forte de salto do Grêmio. Que é muito bom goleiro, diga-se de passagem. Sim. O Léo. Mas não tem correspondido. É bom goleiro. Comenta a contratação do Paulo Vitor aí, Nestor. Não, esse goleiro foi investigado durante um longo período pelo setor do futebol. Ele é um jogador que tem uma carreira praticamente construída no Flamengo. Estava no exterior, mas estava com problemas lá em relação à percepção da sua remuneração. E depois de avaliar esse goleiro, o Grêmio imaginou que ele seria o goleiro para disputar, junto com os demais, uma posição, porque o Grêmio disputa essas competições a qualquer momento, o goleiro pode se lesionar gravemente e tu não tens substituto. Né? Que o Flamengo, que está atrás de goleiro, que está com problema de goleiro, libere de graça um jogador para fazer sombra no Marcelo Groi. Queria. O quê? Protestou. Bom, mas essas coisas assim, liberaram o Jeromel, liberaram o Léo Moura. Não, o Léo Moura foi liberado por ser muito veterano. Discutido antes, acabou o negócio. Então, esse negócio é muito relativo. Esse indício... Bruno Cortez? Eu vou dizer, para mim, o goleiro que vive o seu momento ápice no Brasil, vocês vão me vaiar, é o Gatito Fernandes, que não tomou nenhum gol que não fosse o melhor bola goleiro encaixada. em atividade no Rio Grande do Sul é o goleiro do Juventude.